Olá! Olha, que chique! Hum. Oi, gente, boa noite. Pauline, Dona Jandirona, Celi, Felizinho. Espero que você esteja muito felizinho hoje também. Muito animado pra live. E aí, como vocês estão? Vamos lá, Rose. Vamos lá para mais uma live. Enquanto a gente espera que o pessoal chegar, me digam duas coisas. Se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Bruno. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. E de onde vocês são. Porque é engraçado que eu sou de Salvador, mas a maior parte das pessoas que me seguem são de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, só para matar a curiosidade, se vocês puderem, me conte aqui de onde vocês são, me digam se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estão me ouvindo bem. E enquanto a gente espera o pessoal chegar, aproveitar que tem pouca gente aqui para contar uma história, fazer uma confidência pública. A gente vai falar hoje sobre medo. E assim, eu sou uma pessoa muito, Bruno Recife. Sabrina. Ah, gente, peraí que eu fui acenar aqui, fiz besteira. Seguinte, gente, eu sou uma pessoa muito... Oi, Sabrina. Muito medrosa. Medrosa mesmo. Eu sou tão medrosa que outro dia eu tinha certeza que ia cair um avião num prédio onde eu morava, porque o som estava diferente. Estava eu lá na minha casa, pacata, curitibana. Estava eu pacata, tomando meu banho. E eu morava perto do aeroporto, então sempre quando os aviões passavam, dava pra ouvir o som, né? E aí quando o avião passava um pouco mais baixo, ficava aquele som assim, delicioso. Só que aí naquele dia, o som assim, tava, né, um pouquinho diferente. E aí, gente, eu comecei a ficar com tanto medo que eu tava debaixo do chuveiro lavando o cabelo e pensando, meu Deus, eu acho que esse avião vai cair aqui no prédio. Eu acho que eu vou morrer aqui. Ai, meu Deus, minha mãe vai pirar, porque ela vai chegar aqui, vai encontrar tudo bagunçado. E ela ainda vai pirar comigo, porque eu tô desperdiçando água. Morri e deixei o chuveiro aberto. Aí depois eu comecei a me consolar e falei assim, ai, papai, mas eu vou morrer limpinha. E aí eu fiquei ali embaixo, aquela apreensão, assim, aquela angústia, pensando, meu Deus, vou morrer, esperando a ver se o avião ia cair ou não, em vez de fazer alguma coisa, e fiquei lá. E depois assim que passou a situação, eu fiquei pensando, meu Deus, o medo, como é que faz com a gente, né? Eu, em vez de sair pra ver o que era que estava acontecendo, não, fiquei lá parada esperando a morte chegar. Então, gente, isso é só pra vocês terem uma ideia de o que é que o medo é capaz de fazer com a gente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tomar muito cuidado com essa questão do medo, porque senão, toma conta. Tem até assim umas histórias engraçadas, né? O legal é isso, que depois que você passa a situação, você tem umas coisinhas pra dar risada. E fica aqui de dica que a gente aprender a ver a vida da gente de forma mais leve, ajuda muito a gente a encarar os desafios que a ansiedade impõe pra gente, porque ser ansioso não é fácil, é sofrido, porque a gente lida com muitos medos todos os dias, e quando você vê tudo assim com o olhar de pesar, fica muito mais difícil, sabe? Então, desde que eu comecei a me trabalhar para ver as coisas de uma forma mais leve, mais descontraída, muita coisa mudou. Então, que fique de dica. Vou começar a live. Quem for chegando... deixa eu botar aqui um tema aqui, gente, rapidinho. Me desculpa, porque a pessoa é novata, sabe? Então, a gente esquece de fazer as coisas primárias. Deixa eu botar aqui rapidinho. E depois eu vou fixar, que aí quem chegar depois pode ver qual é o tema, certo?
Bom, não vou fazer não, porque eu não tô acertando fixar. Bom, mas quem chegar vai saber que vai me ver falando de medo toda hora. Então, vai ficar aqui. Eu só não tô conseguindo fixar o comentário. Mas, vamos pra frente. Então, eu vou me apresentar, porque não me conhece. Tem gente aqui que eu não tenho um contato frequente, não sei se é novo. Mas, vou começar me apresentando, dizendo que eu faço um trabalho aqui no Instagram voltado a ajudar pessoas que, assim como eu, sofrem com questões de ansiedade. E aqui no meu Instagram eu compartilho dicas informativas de saúde, dicas de como lidar com a ansiedade. Compartilho, na verdade, material de autoajuda que é baseado em terapia cognitiva comportamental, que é uma linha terapêutica bastante recomendada para quem sofre de transtorno de ansiedade, porque é uma modalidade terapêutica que trabalha com a questão do nosso pensamento e com os nossos comportamentos. Então, ela ajuda a gente a entender o que a gente pensa e como o nosso pensamento afeta o nosso comportamento. E tem um resultado muito interessante para transtornos de ansiedade e até para depressão também. Então, se você não conhece, tem interesse em conhecer, já é uma sugestão, né? Quando você for procurar ajuda profissional. Os exercícios que eu compartilho aqui, o material que eu compartilho aqui de autoajuda, ele pode ser utilizado tanto por quem já tem um acompanhamento profissional, tanto por quem não tem um acompanhamento profissional. Independente de você já estar fazendo terapia ou não, é um conteúdo que vai te ajudar. Claro que se você estiver sendo acompanhado por um profissional, é muito melhor, porque com um profissional você chega mais longe, você chega mais rápido. Mas se você nesse momento não tem condição, isso também não é um impeditivo para você se cuidar. Você pode empreender um pouquinho de esforço, ter vontade, força de vontade, exercitar a sua força de vontade e partir para o material de autoajuda, que é o famoso faça você mesmo, né? Então, a live de hoje foi preparada com muito carinho, especialmente para pessoas que, assim como eu, são extremamente medrosas, até o último fio de cabelo ou até a última gota d'água. E eu quero contar para vocês aqui como foi que eu consegui superar os meus medos. Se você tá vendo sua vida parar pouco a pouco por causa de todos os medos que você sente, eu queria pedir que você ficasse aqui para você aprender um pouco sobre o que é medo, o que é ansiedade, para você saber quando é que o medo deixou de ser um medo normal, um medo saudável, e já se tornou um medo anormal, um medo que demanda uma ajuda, que demanda uma atenção especial. E também eu queria que você ficasse aqui, porque eu quero compartilhar um passo a passo de como eu consegui superar vários medos que eu tinha e como eu pretendo superar outros, porque eu ainda tenho muitos medos não superados. E esse é um método maravilhoso que ajuda muito. Há algum tempo eu tinha um medo enorme, que era sair sozinha com minha filha. Minha filha hoje tem 2 anos. E logo quando ela nasceu, a minha primeira filha, minha única filha, e eu ficava morrendo de medo de sair sozinha com ela. Eu ficava pensando, meu Deus, se eu sair de carro com ela, acontecer alguma coisa. Se eu sair com ela e alguém bater no fundo do carro, se o bebê conforto se soltar, se alguém bater o carro, bater do lado do que ela tá no carro. E eu simplesmente não saía, eu só saía com meu marido. E assim, eu tinha um medo tão grande, gente, que nem o Uber eu pegava, porque eu ficava com medo de eu não saber prender o bebê conforto no Uber, ou o cara do Uber não saber prender o bebê conforto. E isso é horrível. E a pior coisa que a gente pode fazer pela gente quando a gente sente medo é paralisar. Porque é assim que começa. Um medo hoje. Oi, Débora. Oi, Lu. Harmonia System. Muito chique. E a pior coisa que a gente pode fazer nessas situações é a gente paralisar. Porque começa assim. Você deixa de fazer uma coisa hoje, aí você vai deixando de fazer outra amanhã, e vai deixando, e vai deixando. Quando você vê, você já deixou de fazer várias coisas na sua vida, você já se isolou. E isso só faz você se sentir mais ansioso, mais triste,
te dá aquela sensação de que você é uma pessoa incapaz, de que você não vai conseguir retomar o controle da sua vida, sabe? E é horrível, gente, é horrível. E assim, eu passei por isso que eu tô dizendo que é horrível, porque eu sei. E graças a Deus eu tive a orientação de uma excelente profissional que me ajudou a superar esse medo. E claro que também teve muito da minha dedicação, do meu esforço, porque eu sempre falo aqui, né, que é importante a gente procurar acompanhamento profissional. Mas, assim, não adianta você estar acompanhado do melhor psicólogo que já pisou nessa terra se você não fizer sua parte do processo. O psicólogo não tem como fazer milagre, ele não tem como fazer sua parte. Da mesma forma que não adianta você estar cheio de disposição para o processo terapêutico e você se deparar com um profissional ruim. É um trabalho em conjunto. Então, da mesma forma que o profissional tem que se empenhar em te dar uma boa orientação, em te dar suporte, você também tem que se empenhar em fazer sua parte. E com este combo de boa profissional e paciente dedicada, eu consegui superar esse medo e outros medos também. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Eu vou começar falando um pouco sobre medo e ansiedade, tá? Para esclarecer mais. Então, assim, vou começar dizendo para você que medo e ansiedade são duas emoções que fazem parte da natureza humana. Por ser humano, a gente sente medo e a gente sente ansiedade. E assim, se hoje a gente está aqui na tão celebrada nova década que é 2020, é porque lá atrás o homem das cavernas sentiu medo. Então, assim, o medo é uma coisa positiva. Até um certo grau ele é uma coisa positiva. E assim, tem uma coisa muito interessante relacionada ao medo. O medo, ele está no cerne de todos os transtornos de ansiedade. Não sei se vocês sabem, me digam aqui nos comentários se vocês sabiam disso, que eu achei muito interessante quando eu descobri. Que todo transtorno de ansiedade tem como ponto de partida o medo. Que é quando a pessoa sente tanto medo que ela para. E assim, medo e ansiedade são parte da nossa natureza. Então, assim, se um dia você se deparar com alguém que diga a você assim, ai, eu vou te oferecer um produto, eu vou te oferecer um livro, um curso, qualquer coisa, que você nunca mais vai sentir medo na sua vida, é fake news. Não vá, porque todo mundo sente medo. Inclusive, não sentir medo é indicativo de uma psicopatologia. Então, vamos lá. Medo. Você já deve ter desconfiado que medo é uma resposta adaptativa saudável a uma situação de ameaça ou de perigo à nossa integridade física ou à nossa segurança. Então, se você estiver de repente, pro seu azar, numa estrada rural escura e você se depara com um Rottweiler rangendo os dentes para você, meu filho, se tu não sentir medo, eu sinto por você, porque é completamente compreensível uma pessoa sentir medo numa situação dessa. Porque, obviamente, numa situação dessa, seu cérebro vai te dizer, meu filho, o negócio aqui não tá bom, esse cachorro vai te atacar a qualquer hora, então corre negada, faça alguma coisa. Então, assim, o medo é uma resposta adaptativa saudável para manter a gente vivo. É uma proteção pra gente. E eu queria fazer um parênteses aqui. Eu tô falando assim de medo como uma resposta adaptativa saudável, porque assim, todas as emoções que a gente sente podem ser emoções saudáveis e não saudáveis. Tanto emoções positivas como negativas podem ser saudáveis e não saudáveis. Então, por exemplo, tristeza. A tristeza pode ser uma emoção negativa saudável se ela move você a atitudes produtivas. Mas ela pode ser uma emoção negativa, não saudável, se ela faz você, por exemplo, entrar num estado depressivo. Então, por isso que eu tô falando aqui, o medo como uma resposta saudável. Vou fazer um contraponto dessa situação do cachorro, do Rottweiler. Uma resposta adaptativa não saudável de medo seria, por exemplo, você tá andando na rua e você vê um poodle numa coleira sendo levado pelo dono e você entra em pânico. Essa é uma resposta de medo não saudável, porque à primeira vista é uma situação que não representa ameaça e não é uma situação que compromete sua segurança nem sua integridade. Então
não é razoável você entrar em pânico porque você viu um poodle. Mas dentro do contexto de um Rottweiler rangendo o dente para você numa estrada escura e deserta, é compreensível. Então, fechou parênteses. Por outro lado, a ansiedade é um derivado do medo. Então, primeiro a gente sente medo, depois a gente sente ansiedade. Ansiedade, geralmente, vou até corrigir isso aqui, porque não é sempre, né? Mas a ansiedade geralmente é um derivado do medo. Então, a ansiedade é um modo de ameaça que é ativado toda vez que a gente sente medo e toda vez que a gente se depara com situações que representam risco para a nossa integridade. A ansiedade, além do medo, além da aversão, ela é um sistema, né, de ameaça que é composto também pela imprevisibilidade, porque você não sabe o que é que vai acontecer, pela incerteza, porque você também não sabe se vai acontecer, pelo sentimento de desamparo, porque você se sente extremamente desprotegido, extremamente vulnerável, e pelo sentimento de incapacidade de lidar com aquela situação. E é por isso que a gente acaba paralisando, porque a gente acha que não vai dar, entendeu? Então, acho que você já deve ter desconfiado que medo e ansiedade tem uma orientação diferente. O medo está mais orientado a situações presentes, situações iminentes, do aqui e agora. E a ansiedade está relacionada a uma situação de lá na frente, que pode acontecer ou não. Então, por exemplo, então, assim, os dois, embora tenham um pouco de um quê de futuro, né? Que os dois têm muita aquela coisa do e se? E se o Rottweiler me atacar? E se o Poodle me atacar? Tem a questão da orientação. Medo está voltado para uma situação que aconteceu aqui. Eu vi o cachorro aqui agora, ou eu vi uma pessoa com uma arma aqui agora, e eu pensei, e se essa pessoa me fizer um mal? E a ansiedade não. A ansiedade, eu vi uma pessoa e por qualquer razão eu acho que aquela pessoa vai me fazer um mal, apesar de eu não ter evidência nenhuma. Então a principal diferença entre ansiedade e medo é a questão da orientação da emoção, de uma ser mais presente e outra ser mais futura. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de uma situação onde as duas emoções coexistem. E na vida de quem é ansioso, medo e ansiedade, assim. Toda hora você está ansioso, de repente você está com medo, ou você está com medo, você fica ansioso. Então, assim, só para ilustrar para vocês que é perfeitamente possível a gente sentir ansiedade e medo, aí eu vou trazer um exemplo. De um paciente, eu vejo o medo na ansiedade como uma expectativa e excesso. Na verdade, a ansiedade é a expectativa, que você, é uma apreensão em relação ao evento futuro. Porque você teme algo, você fica com aquela expectativa de apreensiva de que aconteça alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Bill é uma pessoa que tem toque e um caso mais comum, né, que a gente conhece de toque é de pessoas que têm medo de contaminação. Tipo aquela pessoa que lava a mão 200 mil vezes por dia. E olha, Érica, Jonathan, Agatha, eu acho que eu conheço, e Gisele, sejam bem-vindos. A gente tá falando sobre medo, tá? Tô explicando aqui a diferença entre medo e ansiedade. E aqui agora eu vou trazer um exemplo de uma pessoa, de como medo e ansiedade coexistem, né? Então, por exemplo, Bill tem toque e Bill morre de medo de ser contaminado por germes. Obrigada, Jonatas. E morre de medo de ser contaminado por germes. Então, Bill sempre está atento a todas as possibilidades de uma contaminação. Isso significa que Bill opera no modo e se eu for contaminado. Então, Bill sempre está olhando tudo que ele acha que vai ser algum risco de contaminação, ele já identificou. E aí, isso é o estado ansioso de Bill. Bill não está com medo porque ele não está diante de uma situação que represente um risco iminente, que aí seria o medo, de contaminação. Mas Bill está pensando no futuro de uma coisa que pode acontecer ou não, que ele não consegue prever,
que é o risco dele ser contaminado por alguma coisa. Deu para entender até a parte da ansiedade? Ficou claro que até aqui é a parte da ansiedade, né? Então, vamos chegar agora na parte do medo. Bill, que é uma pessoa assim, super vigilante, está sempre olhando se não tem risco dele ser contaminado com nada. Lá, um belo dia, tá andando, vai resolver algum problema. E aí, Bill pega na maçaneta de uma porta do prédio e de repente, bem, ai meu Deus, eu vou ser contaminado, eu peguei nessa porta, essa maçaneta tá suja. E se eu pegar uma doença, morrer? Que, gente, inclusive é uma coisa assim que uma amiga minha falava que comigo não tinha essa hora, a pessoa ficar doente, ficar mal, pra eu ter que morrer, não. Era bater e morrer. E é assim mesmo. Gente que é medrosa, apavorada, é assim mesmo. Tocou na porta, meu filho, pegou um vírus mortal, em 10 minutos tá duro, esticado no chão, entendeu? É nesse nível. Então, o Bill, coitado, pegou lá na porta e ficou, meu Deus, eu peguei na maçaneta, e assim, e vamos para situações absurdas, inclusive. Por exemplo, aí, se uma pessoa com câncer pegou na porta, ou então se uma pessoa gripada, espirrou, e pegou na maçaneta, e eu peguei na maçaneta também, eu vou pegar uma doença e morrer. É por aí. Então, aí passa a existir um medo com a ansiedade. E esse medo de Bill, diante da possibilidade real de uma contaminação, porque ele pegou em uma coisa suja, dispara mais ainda a ansiedade de Bill. Porque a ansiedade é um derivado do medo. Você sente medo e sente ansiedade, que é a apreensão que faz você entrar em ação. Eu, pelo menos, deveria entrar em ação, né? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender a diferença entre medo e ansiedade, certo? Se vocês não entenderam direito, vocês podem me falar que eu tento explicar melhor. E aí agora, vamos para uma parte que é muito importante, que é a gente saber quando o medo da gente é um medo normal, é uma resposta saudável, e quando o medo da gente já, né, cruzou a linha assim, a curva da boa esperança, entendeu? Que é quando você realmente precisa pedir uma ajuda, quando você precisa dar uma atenção, investigar melhor. Pânico é uma situação em que você fica assim, muito apavorado. É como se fosse assim, um grau máximo do medo. Então, vamos dizer assim, pânico pode ser considerado uma escala do medo. Você é um medo no seu estado mais deslocado, assim. Bill, por exemplo, pegou na maçaneta, coitado, ele achou que ia morrer, entrou em pânico e ficou ali nervoso, ficou com medo de passar mal. E, inclusive, acho que assim, eu não tenho transtorno de pânico, mas pelo que eu estudo, pelo que eu converso com as pessoas, eu acho que o transtorno de ansiedade que mais castiga o corpo é o do pânico, porque a sensação que a pessoa tem é de que a pessoa vai bater as botas, vai ter um ataque cardíaco e vai morrer mesmo. E assim, outros transtornos também tem, né? Tipo, eu tenho ansiedade generalizada e toda hora eu achava que eu ia morrer. Obrigada, que bom que ficou claro. Então, vamos lá. Até aqui, eu espero que vocês tenham entendido que medo tem a função de proteger a gente, de manter a gente vivo. Então, a gente tem que saber quando que é hora de pedir ajuda, certo? A literatura sugere 5 critérios para distinguir ansiedade normal de ansiedade anormal. Eu vou falar aqui dos critérios. E assim, eu quero que você preste atenção, porque se você se identificar com a maioria dos critérios que eu falar aqui, é um indicativo de que você precisa realmente dar uma atenção para essa questão do medo. E se você puder buscar ajuda profissional, melhor ainda. Então, vamos lá. O primeiro critério que é indicado para avaliar a questão do medo é a questão da cognição disfuncional. Eu vou tentar explicar. Cognição tem a ver com tudo que se passa na mente da gente. Então, assim, pensamentos, imagens, sonhos, tudo que se passa pela cabeça da gente está relacionado à nossa cognição, que é o conhecimento. Então, de acordo com esse parâmetro da cognição disfuncional, quando a ansiedade e o medo são anormais, é porque a pessoa
parte de uma suposição falsa relacionada a uma avaliação de perigo que não é observada diretamente. Então, peraí, acho que ficou confuso. Medo e ansiedade anormais partem de uma falsa suposição que envolve uma avaliação equivocada de perigo em uma situação que não é confirmada por uma observação direta. Nesse caso, são ativadas crenças disfuncionais sobre a ameaça e acontecem erros de processamento, que são erros de processamento cognitivo, né? Que são erros de pensamento, ou também chamados de distorções de pensamento, associados ao medo acentuado, incompatível com a realidade que a pessoa está vivendo naquele momento. Então, vou voltar para o exemplo do poodle. Se eu tenho medo de cachorro, e eu realmente tenho medo de cachorro, porque eu quase fui mordida por um quando eu era pequena, mas, por exemplo, não é meu não, viu? Então, assim, se eu tenho medo de cachorro, então toda vez que eu vejo um cachorro, eu acho que o cachorro vai me morder. Então, se eu vejo um poodle, ainda que preso numa coleira, sendo segurado pelo dono, eu avalio erroneamente pela minha crença que aquele cachorro pode me atacar. E aí eu fico apavorado. Ficou claro? O segundo critério é: seu funcionamento é prejudicado. Significa, a forma como você se comporta no dia a dia é afetada pelo medo que você sente ou pela ansiedade que você sente em decorrência desse seu medo. Então, por exemplo, uma ansiedade anormal, que é a ansiedade clínica, interfere drasticamente na forma como você reage a situações de ameaça, de modo mais geral. Então, quando o medo e a ansiedade fogem do controle, a pessoa tem a capacidade dela de levar uma vida produtiva, satisfatória, completamente comprometida. E esse comprometimento pode, inclusive, gerar sofrimento clínico. E assim, acho que dos cinco critérios que eu vou falar aqui, acho que um que é assim, que você tem que gravar é esse. Porque se você começa a sentir medo, isso começa a afetar seu desempenho no dia a dia, e principalmente isso causa em você sofrimento, peça ajuda. Certo? Então, assim, no início da live, eu contei que eu morria de medo de dirigir sozinha com minha filha. Hoje eu saio com ela tranquilamente. Já peguei até estrada assim, uma vez com ela, que a gente foi dar uma ajuda ao meu pai, e fui. E esse medo que eu sentia de acontecer alguma coisa com ela afetava o meu comportamento, porque o comportamento esperado de uma pessoa dirigindo um carro é que ela esteja atenta ao trânsito. Mas eu sentia tanto medo de acontecer alguma coisa com ela que toda hora eu olhava o retrovisor, toda oportunidade que eu tinha, eu virava para trás para ver como ela estava. Toda vez que tinha um engarrafamento assim no trânsito, tem uma região aqui na Paralela que às vezes o trânsito fica um pouco carregado, então eu sempre aproveitava para dar uma olhada em como ela estava. E assim, esse era um comportamento que não é um comportamento adequado para a situação em que eu estava, até porque aparentemente não tinha nenhum risco de acidente. Mas o meu comportamento, como estava sendo afetado pelo meu medo elevado, poderia sim ter me colocado numa situação de perigo. Eu poderia provocar um acidente, ou eu poderia me envolver num acidente, e aí todo aquele cuidado não ia ser para nada, né? Então, assim, essa questão do comportamento, do comprometimento funcional, do funcionamento prejudicado, se relaciona muito com o primeiro critério, que é da questão da cognição. Então, assim, porque eu tenho uma crença, porque eu faço uma avaliação equivocada da situação, meu comportamento é prejudicado, e isso pode me gerar um sofrimento. O terceiro critério, que se utiliza para determinar se o medo é normal ou não, é a questão da manutenção, que aqui tem a ver com o tempo que aquele medo e aquela ansiedade dura. Então, se eu tenho medo de cachorro, eu vou ficar com medo de cachorro, porque eu tenho medo de cachorro. Então, se eu tenho medo de cachorro, eu vou ficar com medo de cachorro. Então,
Para algumas situações, é esperado que a pessoa sinta medo, se sinta ansioso durante um determinado período. Então, por exemplo, casos de estresse pós-traumático, é esperado que a pessoa tenha reações de medo, se sinta ansioso até um determinado período após o evento. Por exemplo, você foi sequestrado, então é normal que não... Vou chutar, não estou falando, não sei não. Estou chutando. Porque até 6 meses depois é normal você ficar meio assim, com medo de você ser sequestrado de novo. Mas 2 anos depois já não se justifica que você sinta esse medo elevado de um sequestro, porque já decorreu um tempo que vai além do esperado. Então a questão da manutenção tem a ver com isso, com a duração desse medo elevado. Então, como a pessoa ansiosa, né, medrosa, está sempre pensando no futuro, ela sente uma apreensão só de pensar naquela situação, né? E aí tem a ver com aquela coisa assim, fui sequestrada há 2 anos e até hoje eu tô extremamente apreensivo, extremamente com um medo absurdo de que aconteça de novo. Então é um caso que realmente a pessoa precisa de uma ajuda mais direcionada. Um outro critério que você pode observar em você é a questão de você sofrer alarmes falsos. Então, vamos lá. Quando a ansiedade da gente está muito alta, a pessoa frequentemente é afetada por alarmes falsos, que são situações de medo ou pânico acentuado na ausência de qualquer estímulo ameaçador à vida da pessoa. Então, um exemplo... Eu vou dar sempre esse exemplo, porque ele é bem fácil, tá? A questão do alarme falso é o do poodle. Eu vi o poodle aparentemente não me oferece nenhuma ameaça, mas eu fiquei simplesmente desesperada, porque aquele poodle preso na coleira vai me atacar e eu vou morrer. Isso é uma questão de alarme falso. A pessoa entra em pânico, a pessoa morre de medo, numa situação que não demanda aquele desgaste todo, sabe? Então, um outro exemplo que eu posso dar também é de um ataque de pânico espontâneo. Uma pessoa que sofre de transtorno do pânico, a pessoa está aqui e de repente ela tem uma crise de pânico sem nada. Tipo, aparentemente não está acontecendo nada, mas na cabeça dela, alguma coisa disse a ela que ela estava correndo um perigo grave. E desencadeia a crise de pânico. O 5º critério: hipersensibilidade a estímulo. O que é isso? É a pessoa sentir medo em situações que... É você sentir medo em situações que pessoas não ansiosas não sentem medo. Então, por exemplo, cachorro, poodle. Quem não tem medo de cachorro, que não é fobia, né? Que é Isso pode funcionar, é um gatilho. No caso da crise, por exemplo, é um gatilho, porque você teme algo, quando você vê aquilo, independente do contexto em que você está, você viu aquilo que é o seu gatilho, aí pensou, meu Deus, valeu Nossa Senhora. Então, deixa eu ver aqui um outro... Peraí que eu me perdi. Sei, eu estava falando de hipersensibilidade a estímulo. Então, pessoas que são muito ansiosas tendem a sentir medo em situações onde pessoas não ansiosas não sentem medo. Gente ansiosa interpreta tudo como uma ameaça. Assim, por exemplo, eu gosto muito assim, eu tenho uma amiga que na época da faculdade, eu sempre voltava para casa com ela, e assim, ela era muito meu parâmetro, né? Então, assim, ela na época não tinha nenhum problema de ansiedade, e aí ela, quando ela olhava, eu olhava pra uma pessoa e disse assim, ai meu Deus, a pessoa vai fazer alguma coisa. Aí ela dizia, não tem nada. Então a diferença tá aí. Eu, porque sou ansiosa e tenho medo de tudo, acho que qualquer coisa é um risco pra minha vida. Já outra pessoa que não é ansiosa, tipo, tá andando na rua, passa por uma pessoa, pra ela é uma pessoa passando. Pra mim, é uma pessoa querendo me assaltar, me sequestrar, me matar, entendeu? Ô, Carla, então assista pra você ajudar ele. E assim, ter apoio faz toda a diferença na vida de quem é ansioso. Então, só o fato de você estar aqui se informando para ajudar seu esposo já te coloca num outro nível. E
E é isso, a questão da hipersensibilidade e estímulo é isso, que quem é ansioso acha que tudo... Eu vou dar um exemplo assim meu, né? Que tudo eu achava que eu ia morrer. Eu cortei o dedo, eu ia ter que amputar o braço. Tava com dor de cabeça, tava com tumor no cérebro. Então é bem nesse estilo, assim, E a pessoa parte bem pra extrema mesmo, gente. É medo mesmo. Então, se você se identificou com alguns desses critérios, principalmente se você se identificou com a questão do funcionamento prejudicado, que é quando a ansiedade começa a afetar a sua rotina, de causar sofrimentos, e se você também se identificou com a questão da manutenção do sentimento de medo elevado, por favor, não deixe de procurar ajuda, não deixe de fazer algo por você, para que sua vida não pare, porque eu já passei e eu não recomendo nem para o meu maior desafeto, que eu não tenho mais, nem para a pessoa assim, que eu menos gosto, eu recomendo. E então agora que a gente já falou, né, tudo isso, que é medo, que não é e tal, vamos lá pro passo a passo, que é a parte assim que eu acho que todo mundo tá querendo saber. Então, vamos lá. Esse passo a passo que eu vou passar aqui para vocês é um exercício de exposição. É uma técnica da terapia cognitiva comportamental, que é um exercício de exposição, que consiste em quê? Você se expor a situações que você tem medo, claro que de forma planejada, de forma estruturada, para que você consiga lidar com os sentimentos que vêm da ansiedade. Ó, a Carla tá 7 anos. Poxa, não tenho problema de ansiedade, mas sempre está querendo início de algo novo. É normal. E é bom, né? Até porque quando a gente fica com medo do novo, a gente se prepara, tenta se preparar melhor pro novo. Por exemplo, antes de eu fazer live, eu sempre sinto dor de barriga. Então, como eu sei que eu vou sentir dor de barriga, eu sempre deixo tudo pronto antes. Qualquer dorzinha que eu sinto, eu já acho que eu super... eu também, viu? Eu sempre... Agora até menos, mas antes, tudo que eu senti, eu disse, meu Deus, eu vou morrer. É horrível, né? Então, o exercício que eu quero compartilhar com vocês, o passo a passo, é um exercício de exposição. E assim, funciona muito bem, mas você tem que ter estômago para fazer. Então, vamos lá. O primeiro passo para você fazer começar aí sua jornada anti-medo é você anotar, fazer uma lista de quais são os seus medos hoje. Então, assim, tente listar todos os que você lembrar. Mas se você assim, eu não tenho medo, não. Tente listar assim umas 5, assim, de 5 a 10, para começar. Então, daqui a pouco eu vou trazer um exemplo para vocês. Então, assim, o primeiro passo para esse exercício é criar uma lista com situações que provocam medo e ansiedade. E aqui você vai incluir, inclusive não. E aqui você deve incluir também atividades que você está evitando por causa da ansiedade. Então, por exemplo, um exemplo pessoal, teve uma época que eu não visitava as pessoas porque eu achava que todo mundo me achava chata. E o engraçado é que ninguém nunca me disse, pelo menos assim, não na minha cara, né? Ninguém nunca me disse assim, você é chata. Mas assim, eu não ia na casa de ninguém porque eu achava que eu ia ser chata. Eu não ligava para isso que eu achava que ia falhar a pessoa. Então, se você tem alguma situação dessa, que não é necessariamente uma situação que te causa medo, mas você está evitando, bota aí nessa lista também. Depois que você fizer essa lista, você vai atribuir uma nota para cada uma dessas situações. E aí você vai fazer uma escala de 0 a 10. 0 significa que você não sente nenhuma ansiedade naquela situação. Assim, super de boa na lagoa, sabe? 5 significa que você... Então, assim, né? Tem aquela ansiedadezinha, mas dá pra levar. E 10 significa que é o estado mais ansioso que você pode sentir, o medo mais alto que você pode sentir naquela situação. Então, nota 10. 0, nenhuma ansiedade. 5, ansiedade moderada. 10, ansiedade extrema. Então, aí eu vou dar um exemplo para vocês. 5 situações para não ficar muito grande. Então, aqui. Ir na loja da esquina. Nota 3. Eu tenho medo de ligar para o meu trabalho para dizer que eu estou faltando porque eu estou com problema de saúde. 9.
Usou nota 9, porque minha ansiedade é ir ao centro da cidade. 10, pavor total. Comprar mantimentos, ir ali na loja comprar mantimento. 8, ir no bar local. 6, para diversão, mas todo mundo dá um jeito, né? Já reparou, né? Segundo passo, depois que você fez sua lista, você vai classificar suas situações de medo numa ordem crescente. Então você vai pegar a situação que te causa menos ansiedade, aí depois vai colocar a segunda, a terceira, até você chegar no final. Aí, seguindo o exemplo que eu dei, né? Minha lista ficaria, se fosse minha, ficaria ir na loja da esquina, que é o que eu morro de medo. Desculpa, que é o que me dá menos medo. Ir num bar local. Depois ir numa loja comprar mantimentos. Ligar para a empresa onde eu trabalho e ir até o centro da cidade. Repare, nota 3, nota 6, nota 8, nota 9 e nota 10. Beleza? Listou em ordem decrescente. Agora, o que você vai fazer, que é a parte assim, que é um pouquinho mais trabalhosa. Você vai planejar como é que você vai fazer essa exposição. Quando você vai se expor a essa situação e onde você vai se expor a essa situação. E aí eu recomendo, obviamente, que você comece pela situação que te causa menos medo. Então, aqui no caso, eu começaria indo a uma loja da esquina, por exemplo. E aí você vai planejar. Uma coisa que ajuda muito para quem for se engajar nessa atividade de exposição é você planejar a sua semana, como eu falei semana passada, que foi uma pena que a conexão não estava muito legal, mas quem conseguiu acompanhar pegou, que é uma coisa assim, é muito bom para quem é ansioso se organizar. Então o planejamento vai ser útil também nessa etapa, para você reservar um tempo para você se expor àquela situação. Porque quando você reserva um tempo, a chance de você fazer é maior do que você ir na doida, assim, tipo, não vou agora não, vou amanhã. Hoje não dá não sei o que, sabe? Até para se preparar mentalmente também é mais interessante. Então você vai decidir o dia e a hora que você vai fazer a exposição. E você vai repetir essa exposição todos os dias, no mesmo horário. Tente não deixar um intervalo maior do que um dia. Porque é interessante que você repita para o seu corpo ir se acostumando com aquela situação e ir processando aquela emoção que você está sentindo. Quanto tempo vai durar seu exercício de exposição? Depende. Pode durar 20 minutos, pode durar 1 hora. Aí vai depender de quanto tempo você sente aquela ansiedade. E o ideal é que você fique na situação até sua ansiedade cair pela metade. Então, se minha ansiedade é 10, eu fico lá até minha ansiedade baixar para 5, pelo menos. Faça do possível. E assim, não tenha medo, não vai acontecer nada. Você não vai morrer se você tiver uma crise de ansiedade. Se você quiser, você faz um check-up para ver se está tudo bem com você antes de fazer. Mas pode fazer, porque de crise de ansiedade ninguém morre. Morre assim, como consequência, né? Mas se você nada crise, tipo que tem pânico, o coração começa a disparar, a pessoa acha que vai ter infarto. Não vai ter infarto. 1 hora que a emoção começa a normalizar. E uma outra coisa muito importante a você fazer é você registrar esses seus exercícios. Por quê? Você consegue acompanhar sua evolução e você também consegue atualizar sua lista, né? Então, quando você chegar num nível de medo, numa situação que você achar ok, que não está mais te afetando, que não te impede mais de fazer essas coisas, você pode parar e partir para outra situação. Então, faça isso. E outra coisa, procure também, se você conseguir, se você se sentir à vontade, procure assim, casar 2 situações. Então, assim, se você listou 5, você pega 2, se você achar que dá, né? Você pega 2 e vai lidando com aquelas 2. Depois você vai, pega mais 2 e deixa a última, sozinha. Que aí ela é interessante, né? Você se desafiar. Agora, é claro que se isso for extremamente desgastante pra você, você não faz. Você faz de uma em uma mesmo. Respeite sempre seu limite. Não deixe fácil demais, mas também não torne insuportável a ponto de você não conseguir fazer.
E por fim, eu acho que vocês também já perceberam que a organização é muito importante, não só para questões de produtividade, de desempenho em trabalho, desempenho em escola, mas também para a nossa saúde mental. E eu gostaria de recomendar outra vez, para você que é mulher, um curso chamado Curso de Organização Definitiva para Mulheres. É um curso que foi desenvolvido por uma moça que ela é coach, que se chama Joyce Coelho, e ela trabalha com desenvolvimento de mulheres. E nesse curso, ela ensina as mulheres a organizarem suas rotinas de forma definitiva. Assim, com a sua rotina organizada, você consegue se engajar na vida que você gostaria de ter, a viver uma vida com propósito, a ter uma vida que você diga assim, nossa, essa era a vida que eu queria, essa é uma vida que eu sinto que eu faço a diferença, que eu faço o que eu vim para fazer, que eu estou cumprindo a minha vocação. É uma vida em que eu me sinto realizada. Então, se você quer sentir isso, eu te recomendo profundamente o curso da Joyce. Joyce, ela é uma excelente profissional, ela é muito atenciosa, ela é muito generosa. No curso dela, você tem acesso a todo o material dela é todo online. Você tem acesso ao material dela durante 3 meses, você tem um suporte com ela e você recebe uma coisa que quem gosta de organização adora, que é planner. E aí você pode baixar o seu planner para você se organizar e caminhar aí, né, rumo a uma vida de qualidade, a uma vida sem ansiedade te paralisando, sem medo te consumindo, a viver realmente o seu propósito. E assim, não tem nada melhor do que você sentir que você está vivendo alinhado com seus valores, alinhado com aquilo que é importante para você. Se vocês quiserem conhecer o curso da Joyce, o link do curso dela está na minha bio. É só você entrar lá no meu perfil, clicar no Linktree, e aí você clica no link Como Planejar uma Semana de Ansiedade, e lá você encontra o curso da Joyce. E para conhecer mais a Joyce, você pode entrar no perfil dela do Instagram, que é Joyce Coelho Mentoria, e ela também tem um canal no YouTube. E eu queria saber, ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês já conhecem a Joyce? Posso ajudar em alguma coisa antes de me despedir? Ó, vou considerar como está tudo ok, tá? Considerar que todo mundo entendeu tudo, não ficou dúvida. Ó, acabei de receber e-mail aqui de gente comprando, hein? Muito bem, dona Carol, dona Juliana, dona Sofia, muito bem. Isso aí, vamos aproveitar esse começo de ano, espírito de mudança, de renovação, e vamos lá, gente, se libertar dessas amarras, que a vida tá aí pra viver e pra gente ser feliz. Vou ficando por aqui, obrigada. Vou ficando por aqui. Semana que vem a gente se vê de novo. Me deixem saber também se vocês estão gostando do dia da live, do horário da live, que, né, que tudo se ajeita. O importante é que o máximo de pessoas tenham acesso à informação e que o máximo de pessoas consigam se cuidar. Que acho que o importante é isso, né? Se você não tem condição de ir no psicólogo, não é por isso que você vai deixar a sua vida perder o controle por causa das suas emoções, né? Que você tem que fazer algo por você. Porque, inclusive, a mudança sempre tem que partir da gente. Então, a gente se vê semana que vem.